As eleições 2020 serão o tema do programa Ponto e Contraponto de amanhã. O meu amigo Lauro Lima conta pra gente quem é o entrevistado deste sábado. Vamos ver? No Ponto e Contraponto deste sábado, eu, Lauro Lima, entrevisto o advogado Gustavo Calado. Ele explica as mudanças nas eleições desse ano e quais as proibições do dia da votação. Se quiser ir dos pés à cabeça de botão e adesivo do candidato, sem problema algum. Agora, se for dos pés à cabeça, dessa maneira, fazendo zoada, causando balbúrdia, isso aí caracteriza boca de urna. Boca de urna é um delito eleitoral. Neste sábado, às 7h20 da noite, na TV Ponta Verde. A Polícia Militar conduziu um homem suspeito de compra de voto para um vereador e candidato a prefeito de Maceió. Júlia Oliveira tem os detalhes. Olá, Estela, boa noite. Pois é, Estela, de acordo com as informações repassadas pela Polícia Federal e também pelos militares da 5ª Companhia que abordaram o suspeito, ele estava nas imediações da cidade de Marechal Deodoro na madrugada de hoje e, segundo os militares, ele apresentou nervosismo e foi abordado. Durante a abordagem, os militares perceberam que ele estava com R$21 mil em dinheiro, além de santinhos, adesivos de 2 candidatos aqui da capital alagoana. Todo o material foi apreendido, encaminhado para a Polícia Federal. O suspeito foi ouvido, prestou depoimento, mas foi liberado porque a situação não foi considerada uma situação de flagrante, não configurou flagrante. Porém, a Polícia Federal informou que vai encaminhar todo esse material para a Justiça Eleitoral, que aí sim vai decidir se deve abrir ou não um inquérito policial. Vale reforçar, Estela, que de hoje até domingo, várias situações como essa devem acontecer e para isso foi montado um esquema de segurança para que seja investigado, para que seja realmente autuado e para coibir, minimizar ou pelo menos impedir práticas como essa que são consideradas crimes eleitorais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. A 2ª tropa de militares embarcou hoje para reforçar a segurança das eleições no interior de Alagoas. Ao todo, serão cerca de 6 mil policiais dando apoio nos 102 municípios do estado. Mais um grupo de policiais militares se apresentou para reforçar o efetivo em áreas do Comando de Policiamento do Interior. 1 a 1, homens e mulheres da corporação foram chamados. Da Academia de Polícia, no Trapiche, a tropa embarcou nos veículos que os conduziu para as regiões Agreste e Sertão. É bom que se frise que esse efetivo é efetivo de reforço. O policiamento ostensivo ele será mantido. Então nós teremos em torno de mais de 6 mil homens trabalhando diariamente nesse período eleitoral. O CPI dentro do planejamento junto ao TRE e junto ao Comando da Capital, com a devida atenção dada ao Comando da Polícia Militar, distribuiu equitativamente por todo o Estado o efetivo necessário para manter a tranquilidade nas eleições de 2020. Esta foi a 2ª parte da tropa que embarca para o interior. A primeira se deslocou para cidades como Coruripe, Major Isidoro, Jequiá da Praia, Junqueiro, Matriz de Camaragibe e Atalaia. A principal atribuição é garantir a tranquilidade do pleito. Nós temos missões específicas de coibir, em apoio ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral, alguns crimes que são comuns serem praticados nesse período, como a compra de voto, a boca de urna, a distribuição de cesta básica, de alimentos, tudo isso aí é proibido e nós vamos estar em apoio à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público para tentar que o cidadão vote de maneira consciente, sem influência da compra do voto. Antes de seguir para reforçar o efetivo do CPI, a tropa passou por treinamento sobre o plano de eleições. Essas cidades, algumas já receberam algumas forças especiais, a exemplo do BOPE, da Rádio Patrulha, são forças que atuam de forma mais coercitiva e o objetivo é justamente garantir a tranquilidade nesses locais onde o clima estava mais acirrado. O esquema de segurança também contará com o efetivo de 884 policiais civis, entre agentes e delegados. As delegacias regionais de todo o estado e a Central de Flagrantes 1, no bairro do Pinheiro, em Maceió, funcionarão em regime de plantão no próximo domingo. Além disso, a perícia oficial contará com equipes extraordinárias que atuarão integradas às forças de segurança. Vamos continuar falando de eleições. Cerca de 100 mil alagoanos deverão usar a versão digital do título de eleitor nas eleições deste ano.
Eu fui ao TRE e fiquei sabendo que o aplicativo e-Título promete facilitar, inclusive, a vida de quem vai justificar o voto. O e-Título pode ser baixado em qualquer smartphone. Carlos descobriu o aplicativo quando publicou nas redes sociais que tinha perdido o título de eleitor e não sabia o que fazer no domingo na hora de votar. Eu encontrei em lugar nenhum da casa e aí eu publiquei numa rede social, no Twitter, falando com as pessoas que eu não tinha encontrado meu título para elas procurarem o delas para poder conseguir votar no domingo. E aí eu me surpreendi porque várias pessoas responderam que a gente não precisa mais do título papel para poder votar nas eleições. Me disseram que existe um aplicativo do TSE chamado e-Título, que você baixa, ele faz uma confirmação rápida de dados e você pode levá-lo no dia da eleição, você mostra para o mesário faz todo o processo lá de cadastramento. E assim, eu fiquei muito surpreso porque eu realmente acreditava que eu precisava do papel sempre para votar e não precisa mais. Você lá nesse aplicativo tem todas as informações necessárias e assim, é muito importante porque tem gente que não vai votar porque não tem o título mesmo, papel, e é um exercício muito importante de democracia. A gente só consegue mudar as coisas e colocar a nossa vontade dentro dos poderes quando a gente exerce o nosso direito ao voto. Até agora, quase 7 milhões de brasileiros baixaram o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em Alagoas, quase 100 mil alagoanos vão votar neste domingo utilizando o e-Título pelo celular. A assessora do Tribunal Regional Eleitoral explica que o app surgiu para facilitar a vida do eleitor, ainda mais nesse período de pandemia. A partir do momento que ele chega na sessão eleitoral, que ele vai se identificar, é só ele mostrar o e-Título, junto com o seu rosto, para que o eleitor possa fazer esse reconhecimento, o mesário, no caso, e aí ele vota normalmente. Ele não precisa nem levar o documento oficial com foto. Este ano, o eleitor poderá usar, além do e-Título, a CNH, a carteira de trabalho, o passaporte ou identidade para exercer seu direito de cidadão. São os documentos que têm foto, já que a biometria não poderá ser disponibilizada por causa do coronavírus. Aqueles eleitores que já fizeram a biometria, os que ainda não fizeram, que fizeram o cadastramento esse ano virtualmente, precisam levar o documento oficial. Mas aqueles que já têm o e-Título completo com a foto, o aplicativo substitui o documento oficial. Esse ano ele promete revolucionar a eleição nesse período de pandemia, porque pela primeira vez os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral vão poder justificar a ausência através do e-Título. Então, é só buscar a opção e o próprio aplicativo dá o seu georreferenciamento e o eleitor não precisa mais justificar nem no cartório eleitoral, nem no site do TRE. E as rodovias alagoanas também terão a fiscalização reforçada até o final do domingo. A Polícia Rodoviária Estadual estará, inclusive, supervisionando o transporte irregular de passageiros. O Batalhão de Polícia Rodoviária intensificará o patrulhamento e fiscalizações a partir deste sábado. O efetivo de policiais do PPRV será reforçado nas rodovias estaduais. A partir das 8 horas da manhã, já estaremos aí, além dos nossos postos fixos, estaremos fortalecendo aí a região do Sertão do Estado, Agreste, Zona da Mata e região Norte. Estaremos aí com cerca de quase 90 policiais no dia da eleição, propiciando sensação de segurança aos usuários da rodovia. As fiscalizações estarão voltadas para o transporte regular de eleitores. Todo o transporte de eleitores para os devidos locais de lotação em caráter particular, coletivo, sendo bancados por candidatos, por cabos eleitorais, por apoiadores de candidatos, é configurado crime eleitoral. Então a gente recomenda que essas pessoas, sobretudo no interior do estado, procurem os cartórios eleitorais de cada município para que possam legalizar essa situação, para que no dia da eleição não possam incorrer aí em crime eleitoral. Vale salientar o seguinte, que em caso de necessidade, para essas pessoas que votam em locais mais longes, em povoados, em zonas rurais, que essas pessoas, apenas quem tem autorização para esse tipo de concessão é o Tribunal Regional Eleitoral. O BPRV também atuará no cumprimento do decreto, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas de 2 horas da manhã às 6 da tarde do domingo. Durante esse período, restaurantes, bares, hotéis e ambulantes também não poderão comercializar qualquer tipo de bebida alcoólica. E assim fazendo, a autoridade policial
flagrando, esse cidadão poderá ser encaminhado para a delegacia para ser lavrado o TCO por crime de desobediência. As operações da Lei Seca acontecem desde quarta-feira e seguem até o fim das eleições, em Maceió e no interior do estado. Existe também a falta de atenção, achando que pode fazer tudo naquele dia, porque existe aquela pretensão da legislação pátria, em que a pessoa não pode ser presa naqueles dias que ocorre isso, desde que não cometa a infelicidade de cair no flagrante delito, certo? Então, os casos que nós operamos são casos que podem resultar em flagrante delito. Por isso, eu imagino e peço que a população tenha um comportamento adequado para que nós possamos ter eleições na paz, no estado de Alagoas e em todo o Brasil. E o Jornal do Estado fica por aqui. Eu desejo que todos os nossos telespectadores votem consciente e lembrem que os idosos poderão votar mais cedo a partir das 7 da manhã. Vale reforçar também que a votação vai até às 5 horas da tarde. Eu espero que você tenha um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira nesse mesmo horário. Tchau, tchau!